Os casais casados têm que acabar. Tema polêmico. É um tema polêmico. Olá, pessoal. Sejam Olá. bem-vindos à nossa aula, mais uma aula aqui no YouTube. Nessa aula, a gente primeiro quer falar para vocês, porque a gente está há tanto tempo sem aparecer aqui. A gente está de mudança, então a gente saiu do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e agora a gente veio para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A gente está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então teve período de festa, teve período de mudança, teve aniversário da Laura. Então quem acompanha ali no nosso Instagram tá por dentro ali do que está acontecendo, mas você que está só acompanhando pelo YouTube, talvez você tenha visto que a gente subiu um pouquinho, mas foi por conta dessas mudanças, e a gente vai estar agora com mais recorrência fazendo vídeos aqui no YouTube toda semana. E o tema de hoje é os casais casados têm que acabar. Tema polêmico. É um tema polêmico. Então esse tema ele surgiu num encontro de família, Foi. uma conversa de família. Foi mesmo. E a Andressa soltou essa frase, né, que os casais casados precisam acabar, e o povo ficou sem entender ali quando ela falou isso, mas tem um contexto, e ela vai explicar aqui o contexto da diferença de casais e família. E por que tem que acabar, né? Uhum. Ele já deu um spoiler. Na verdade, os casais casados têm que acabar porque eles precisam se tornar uma família. É simples assim. E por que casais têm que acabar, né? Casais casados? Porque casal é uma relação frágil, né? Na verdade, o casal é um representante do sexo masculino com um representante feminino que andam juntos. Então você tem um casal de filhos, um casal de cachorros, um casal de passarinhos, pode ser um casal de qualquer coisa, desde que esteja um macho e uma fêmea e formar um casal. Não necessariamente um casal, existe uma unidade de pensamento, existe uma unidade de objetivos, não necessariamente eles estão alinhados para alguma coisa. Então, quando a gente vê um casamento em que as pessoas são só um casal, é muito preocupante, porque é uma relação muito frágil. Uhum. É uma relação em que eles parece que só estão andando juntos, um ao lado do outro, né? Dividindo uma casa, ou dividindo as contas, e não dividindo a vida, o objetivo, dividindo o futuro. O mais importante é você realmente dividir o seu futuro. Como é que é dividir o futuro? Na verdade, não é dividir, é alinhar o futuro. Isso é uma família. Na Bíblia fala que o homem e a mulher, eles vão se tornar uma só carne. E uma só carne não é só uma relação sexual, que muitas pessoas pensam. Não, para vocês, não tem como, por exemplo, o meu lado direito decidir que vai para lá e o lado esquerdo decidir que vai para cá, entendeu? Porque eu sou um corpo só, entendeu? Então, se a gente for para lá, todo mundo vai, os dois braços vão, se eu for para cá, todo mundo vai para cá. E assim é um casal, eles têm que se tornar um só. Todo mundo é ela mesma. Todo mundo, meu braço direito com meu braço esquerdo, tem que ir pro mesmo lugar, porque a gente é um só. Assim, tem que ser uma família. Então, o casal tem que deixar de ser casal e se tornar uma família, se tornar uma única carne. Então, tem que ter um alinhamento de futuro, de objetivos, de vida espiritual, financeira, de regras da casa, né? Do que organiza ali o seu lar, porque quando vier os filhos, se você já tem filhos, então os filhos precisam entender os comportamentos que são aceitáveis naquele ambiente. Entender as regras que eles têm que seguir. Então as regras têm que estar claras para o casal, para que eles possam passar para os filhos. Então isso é um pensamento de unidade, e é isso que vai fazer com que a sua família prospere. Uhum. Que esse é o pilar central, esse é um dos pilares primordiais que você precisa alinhar na sua família para você alcançar o máximo potencial da sua família. Esse é o principal que a gente ensina dentro do nosso acompanhamento ali no Casal Pró de Balas, esse alinhamento do casal, que a gente chama de construir unidade, né? Então, no casamento, antes do casamento, né, são duas pessoas ali diferentes, culturas diferentes, estados diferentes, que se conectam. Então, no momento que se conectam, vocês precisam entrar em unidade. Então, esse é o ponto principal. Um casal que está em unidade, eles pensam em conjunto, eles tomam decisões em conjunto, eles têm uma visão de futuro única para aquela família. E eu gosto muito da ideia ali, da história dentro da Bíblia, que é a Torre de Babel. E sobre o poder do pensamento de unidade, né? O poder de o casal, das pessoas falarem a mesma língua, estarem em sintonia, estarem na mesma frequência. E lá conta que os homens, eles falavam a mesma língua e começaram a construir uma torre. Foram lá construindo torre, construindo torre, construindo torre. Só que essa torre foi crescendo muito, foi ficando muito alta.
e ficou tão alta que chamou a atenção de Deus. Aí Deus olhou para baixo, rapaz, o pessoal está construindo essa torre e vai chegar aqui na minha casa. Assim. Uma analogia, né? Então, Deus foi lá e confundiu a linguagem desses homens. E nessa confusão de linguagem, eles não conseguiram mais construir essa torre. E a ideia é que se o casal, se a família está unida, vocês conseguem alcançar qualquer coisa. Então, essa é a ideia desse termo unidade. É quando o casal está pensando junto em alcançar o mesmo objetivo, está conversando, dialogando, está trocando ideias para poder ver o que precisa ser alinhado, ver o que precisa ser resolvido para alcançar o objetivo definido por eles, vocês vão ter muito mais força para alcançar o que vocês quiserem. E dá para fazer uma analogia com o time de futebol. Então, pensa num time de futebol ali profissional. Então, a curto prazo, qual é o objetivo do time de futebol? Na verdade, primeiro, tem duas regras, né, no futebol. Duas básicas, Duas né? básicas, Assim, tem várias regras. funções básicas. Isso, duas regras básicas, que é você fazer gol no adversário, para você conseguir pontuar, e você não deixar que o adversário faça gol em você, para que você não perca ali o seu jogo, o campeonato. E aí os objetivos. Quais são os objetivos? De curto prazo é você ganhar aquela partida, e o objetivo de longo prazo é você ganhar aquele campeonato. Então é muito bom entender essa analogia, que com essa analogia você consegue aplicar para sua família, dentro do seu relacionamento. Então, objetivo de curto prazo, objetivo de longo prazo e regras, né? Então às vezes a gente vê casais, é comum na verdade ver casais em que um tá brigando com o outro dentro da mesma família. Então são um casal dentro da mesma casa, com filhos, e um brigando com o outro ali, um contra o outro. Então não vão conseguir alcançar nada juntos. Se a gente observar com mais atenção nesse casal, provavelmente eles não têm um objetivo bem definido. Então um dos dois, ou os dois do casal ali, estão com comportamento de casal, né, e não de família, porque eles não sabem exatamente onde eles querem ir, onde eles querem chegar, porque eles se uniram, entendeu? Quando é só uma união de atração física, isso também é uma conexão muito frágil. Então você precisa ter uma união de alma, né? Ter uma união de vida, de ideias, de futuro. Isso vai trazer mais conexão, vai trazer uma conexão mais forte, laços mais firmes e realmente transformar aquele casal frágil em uma família. Isso. Então, quando a gente vê assim que os casamentos estão em brigas e muitos conflitos, e às vezes coisas pequenas, é porque eles não têm um objetivo maior definido, eles não têm um objetivo claro, eles não estão alinhados. Eles são apenas um casal. Isso e aí. por isso traz tanta briga e tanto conflito no relacionamento deles. Eles precisam abandonar essa ideia de casal e transformar a relação deles em uma relação familiar. Assim, parece complexo, mas é um único pensamento. É sair dessa ideia de individualidade, de casal, para a ideia de unidade, né, de família. E você não vê no futebol um jogador do mesmo time roubando a bola do outro, fazendo gol contra. Isso assim, é um absurdo se você está assistindo futebol e o cara pegou a bola, começou a correr pro Não é outro aceitável, lado. né? As pessoas não acham isso normal. Ah, que normal, o jogador roubou a bola do companheiro e fez o gol no próprio goleiro. Sim. Né? E às vezes no casal as pessoas acham que é normal. Ah, eles estão brigando, ela quer fazer isso e ele quer fazer tal coisa, e cada um tá puxando a corda pro seu lado. Isso. Né? Ao invés de conversar e definir ali, beleza, não dá para fazer assim e não dá para fazer desse jeito. Como a gente pode fazer de uma forma que a gente se alinhe? Então esse é o segredo, esse é sempre o objetivo. Ah, não dá para fazer do seu jeito por causa disso, disso e disso. Ah, não dá para fazer do meu jeito também por causa disso, disso e disso. Mas como a gente pode alinhar para a gente alcançar esse objetivo de outra maneira? Então, qual que é a terceira via, qual que é a quarta linha de ação que a gente pode tomar para alcançar esse objetivo? Muitas vezes o casal ele não tem essa resposta, mas se você tem o objetivo de se alinhar, de realmente resolver esse problema, você vai pedir conselhos para outras pessoas, para pessoas que estão casadas mais tempo, ou que às vezes tem um relacionamento que você considera mais estável, que você considera um relacionamento que você admira. Então, tem outro versículo da Bíblia que fala também, né, que a sabedoria está na multidão de conselhos. Então, quando você pede conselhos para pessoas que alcançaram o resultado que alcançaram você o resultado, realmente você não vai pedir conselho para um casal que está lá em guerra separando. Você vai pedir conselho para um casal que tem um pensamento alinhado,
ou um casal que tá há muitos anos juntos, ou um Que casal tá que bem há muitos anos juntos. que tá bem há muitos anos juntos, ou que tá bem e pode ser que seja na mesma fase que você tá. Ai, a gente vive a mesma fase, tem mais ou menos o mesmo tempo de casal, mas eles parece que estão mais alinhados. Então você pode pedir conselho para esse tipo de pessoa, para essa pessoa Isso. também. Esses conselhos são importantes, você sempre olhar se a pessoa já alcançou aquele resultado, né? Que muitas vezes vão ter pessoas dando conselhos, como já aconteceu com mas você olha para a pessoa não atingiu nenhum resultado naquela área específica. Então você, Então, um conselho é um duvidoso. conselho que você tem que prestar atenção antes de seguir. Talvez não seguir aquele conselho. Então É, sempre ouça conselhos e siga conselhos de quem está alcançando o resultados resultado que você que quer. você quer atingir. Isso aí. Exatamente. Essa aula tem mais alguma coisa que você quer falar? Esse Não, tema? Sobre esse tema, então, dessa aula, é para falar mais sobre isso, sobre o casal se unir, pensar em unidade, acabar com esse pensamento de casais e começar realmente a focar num pensamento de unidade. Se quiser saber mais sobre o nosso projeto Casal Prova de Balas, clica no link do nosso site, entende ali como é que funciona. Se quiser aprofundar, chama a gente ali que a gente conversa. E se quiser acompanhar nosso conteúdo que sai com mais frequência, ali no nosso Instagram, @o Casal Prova de Balas, e toda semana aqui no YouTube. E a gente se vê, então, na próxima aula aqui no YouTube. Até até a lá! próxima.